Consoladores, advento do Espírito de verdade, itens 5 a 1. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles prima a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuniu os feixes, o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então, nós sabemos que essa mensagem, o advento do Espírito de verdade, né, é o próprio Cristo. É uma mensagem do Cristo, que na época de Kardec, né, ele veio trazer para nós essa mensagem. Quando ele fala que eu venho como outrora ao transviar os filhos de Israel, quer dizer, Jesus falando, né, que na época que ele veio aqui trazer a mensagem, naquele momento, a mensagem de Deus, né, para nós, para que a gente pudesse, para trabalhar nosso espírito, para modificar os nossos corações. Mas ele fala, vem como outrora, quer dizer, através do Espiritismo ele volta novamente a trazer a palavra dele, através da doutrina espírita. Ali ele está dizendo, vem como outrora trazer a minha palavra, que tem de lembrar aos incrédulos que acima dele prima a imutável verdade. Então, o Espiritismo, nós sabemos que é a terceira revelação. A primeira revelação, ela veio através de Moisés. Veio trazer para nós a mensagem de um Deus único. Porque a gente, naquela época, as pessoas acreditavam em muitos deuses. Mas não acreditavam em um Deus único. Eram muitos deuses. Então, através de Moisés, nós passamos a conhecer esse Deus único, que é o, né? E depois, mais tarde, a segunda revelação veio através de Jesus. E Jesus veio trazer a mensagem diretamente de Deus para nós. Trouxe a lei do perdão, do amor, o amor ao próximo, né? Tudo que está dentro do Evangelho. Quando ele fala que veio trazer aos incrédulos, né, esta mensagem. Porque os homens realmente modificaram a palavra dele. Assim como na época de Moisés, que ele veio trazer a mensagem de Deus, também os homens ouviram, mas não entenderam. E durante mais de 1000 anos, eles foram esquecendo a mensagem, né? Vieram profetas, vieram muitas pessoas para trazer a mensagem de Deus, mas os homens não ouviram. Aí veio Jesus trazer a mensagem. E assim Jesus também, a mensagem veio, ele acabou sendo morto, né, pelos próprios sacerdotes da época, e também os homens incrédulos, né, modificaram essa palavra, deturbaram a mensagem de Jesus. E demorou muito, mas ele falou, naquela época, as pessoas que queriam ouvir, aqueles que realmente estavam prontos para ouvir, mas não estavam prontos para receber a verdade total. Assim como Moisés trouxe um pouco da verdade, Jesus concluiu também aquela mensagem de Moisés, quando ele disse que não veio excluir a lei, mas cumpri-la, né? Então ele trouxe mais um pouco da verdade, mas ela não poderia ser dita tudo de uma vez, porque os homens não estavam preparados para ouvir, né, para entender, que ainda não estavam num estágio. Então, depois, a terceira revelação que veio através de Kardec, que é a doutrina espírita. Jesus, estando aqui, ele disse, eu vos enviarei o Consolador, que explicará todas as coisas que eu não posso dizer agora, né? E foi a doutrina espírita. Aí ela revelei a doutrina divinal, e como o seu feio reuniu os feixes, o bem esparso no seio da humanidade, disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, através de Kardec, Jesus voltou a falar conosco, né?
trazendo ele pessoalmente, ele quis trazer pessoalmente, novamente, a mensagem, né? Que foi através do Espírito de Verdade, que os grandes estudiosos, não sou eu que digo, que é a mensagem de Jesus. Foi o que eu acabei de dizer, né? Os homens ingratos, eles modificaram a palavra de Jesus, né? Eles usaram a seu favor, houve guerras, a gente sabe que houve muitas guerras em nome de Jesus. Houve muitas coisas, né? Não querendo citar, mas as próprias religiões modificaram os textos, né? Os textos verdadeiros de Jesus. E, como Jesus disse, né? Ele não quer aniquilar a raça humana, ele não poderia, né? Mas Deus poderia modificar tudo, mas não, ele quer que todas as pessoas possam aprender, mortos e vivos. Ele diz, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente. Porque se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que vivem na terra e clamar. Então, as vozes que nós ouvimos hoje já não é mais as do profeta. Não tem necessidade mais de vir tantos profetas mais, né? Como vinham antigamente. Vieram tantos, que eu não vou citar nomes, né? Mas quem conhece qualquer religião sabe, né? Que vieram muitos. E hoje em dia essas vozes são diretas. As vozes nós ouvimos diretamente, que são a voz dos Espíritos, dos trabalhadores de Jesus. Como mortos e vivos, nós temos um intercâmbio uns com os outros. Então, eles vêm nos amparar, nos ajudar a trazer a mensagem deles. E qualquer um de nós não precisamos, né, nem de um médico, como existia lá na época de Kardec, para trazer as mensagens. Porque a gente pode escutar ela no fundo da nossa alma, né? Através da intuição. Qualquer um de nós recebe essa mensagem. Às vezes nós estamos ali num conflito, sentindo, não sabemos o que fazer, estamos com alguma dúvida, fazemos uma prece, de repente vem aquele sentimento, alguma coisa assim, é isso que eu tenho que fazer. Ou vem uma pessoa, ou a gente abre um livro, está lá a mensagem que a gente precisa. E a gente acaba recebendo. Então, em vários cantos, hoje é tudo muito rápido, né? Então, no planeta inteiro, qualquer pessoa hoje em dia traz as mensagens diretamente, desde que ela esteja com os canais abertos para isso. Que é quando a gente está com os sentimentos elevados, quando a gente faz uma prece, quando o nosso coração pede com humildade, com sinceridade, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente não tem um intercâmbio, né? Não abre o canal, não abre a porta, né? Abrir a porta, bata e a porta vos abrirá. Orar e crer, acabamos de falar, né? A gente tem que orar, tem que ter fé, tem que acreditar. E fala que a vida, né? Que a morte não existe, é a ressurreição. Por quê? Quando esse corpo deixa, nossa alma deixa esse corpo, nós vamos para Deus, né? E a vida é a prova buscada. Aqui nós estamos apenas resgatando os nossos débitos. Aqui é a prova buscada. Não é lá do outro lado. Lá nós ficamos um tempo, nos preparamos, nos reunimos com aqueles que nos amamos, fazemos um balanço de tudo aquilo que a gente errou, nossos acertos, reunimos aquele grupo e nos propomos a voltar. E aí, lógico que a gente vai chegar aqui e vai esquecer, mas vai sobrar a intuição, porque a gente se preparou muito lá. E a oração vai nos auxiliar a cumprir bem essa prova, a fazer um trabalho correto, né? Que é o dia de hoje. Se a gente veio para auxiliar algum familiar, chegando aqui nós vamos resgatar nossos débitos através dessas pessoas, ou às vezes até reparar nossos erros, né? Com elas também. E às vezes até espiar, porque às vezes a pessoa é tão difícil que nos faz sofrer, né? Mas aí o Espiritismo vem, né, como Jesus disse, né? Trazer esse consolo, trazer essa ajuda para que a gente possa resgatar os nossos débitos com resignação,
né? Sem revolta, porque ele traz para a gente esse entendimento. Quando a gente não conhecia a doutrina espírita, nós não tínhamos esse entendimento, então ficava difícil a gente quando sofria, a gente perguntava, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Eu não fiz nada, né? Eu sou, às vezes a gente, coisas graves, né? A gente não fez nada grave, mas aí vem já o esclarecimento, a doutrina espírita traz esse esclarecimento para nós, para que a gente possa aceitar com resignação. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como um céu. Então, nesse momento, nós, nessa prova escolhida, durante a vida, nós vamos desenvolver essas virtudes, cultivar essas virtudes em nós, melhorar. Porque eu posso vir aqui resgatar meus versos, mas o meu compromisso é em primeiro lugar comigo, com a minha evolução espiritual. Porque se eu evoluo espiritualmente, os que estão ao meu redor também, que é mais pelo exemplo que a gente muda os outros, também vão modificar. Porque não basta eu querer mudar o outro e eu fazer tudo errado. A pessoa vai olhar e vai falar, mas eu que não quero nunca seguir essa religião, porque se para ele não mudou, continua o mesmo, por que eu vou seguir? Então, o exemplo fala tudo. Mas é difícil também. É difícil, porque tem horas que a gente cai, horas que a gente levanta e fica bem, serena, horas que a gente cai. Aí Jesus fala sobre isso aqui, ó. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então ele fala para que a gente possa amar uns aos outros, né? E instruir, né? Quer dizer, o primeiro mandamento é amar-vos. É nos amarmos. Acabei de falar, né? A gente trabalhar para a gente mesmo. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Quer dizer, nós temos que, além de tudo, como que a gente vai evoluir se a gente não procura entender, nem procura aprender? Muitas vezes nós queremos pegar carona com o outro. A gente pede o outro para orar para a gente. A gente acha que só o outro pode, a gente não. E a gente não procura se instruir, não procura aprender, porque a doutrina espírita ela é muito vasta. Então nós temos que estudar, porque aprendendo, entendendo, assim como o Evangelho de Jesus, entendendo Jesus, o que ele ensinou, nós vamos achar os meios para que a gente possa trabalhar em nós as qualidades morais. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então o cristianismo é perfeito, as lições de Jesus é perfeita. Os erros são humanos, como eu disse, né, quando ele fala que os homens ingratos, né, destruíram tudo aquilo que ele plantou, é porque não foi a doutrina, não é a doutrina. A doutrina é perfeita. Jesus é perfeito. Mas a falta de conhecimento, os erros são humanos. Então os erros são nossos. Muitas vezes a gente ouve muito alguém dizer que não vai em determinado lugar, porque lá tem um pastor que está fazendo tudo errado, eu não vou naquela casa espírita porque aquele povo lá também não gosto deles, tem isso, tem aquele defeito, né? E a gente coloca os erros, e a gente às vezes abandona uma religião por causa dos outros. Mas a doutrina de Jesus é perfeita. Os erros são nossos, são humanos. E ele ensina a gente a ser paciente, a ter indulgência, né? Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sejam os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, em 1860. Então, há pessoas que, muitas pessoas achavam ou acham ainda que depois da morte só tem nada, né? Que nada existe. São pessoas incrédulas, né? Então, Jesus fala, irmãos, nada perece. No Espírito de Verdade. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sejam os vencedores da impiedade.
Como ele mesmo disse, né? No mundo tereis tribulações. Eu venci o mundo. Quer dizer, aos olhos dos homens, aos olhos dos incrédulos, Jesus não venceu, porque ele morreu, né? Ele foi pregado numa cruz. Então, há muitas pessoas que dizem isso ainda, que são incrédulos, ateus, né? Se a gente fosse analisar desse prisma. Mas ele venceu o mundo por quê? Porque ele soube renunciar a si mesmo, ele soube perdoar aqueles que o ofenderam. E ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele disse assim, se ele quisesse, ele teria reagido. Aí ele fala de uma passagem que Jesus está lá no horto, no dia que os soldados chegam para prendê-lo, e Pedro, naquela afoito do jeito que era, né? Ele era assim, bravo, corta a orelha do soldado. Jesus vai lá, cata a orelha no chão, dá uma sopradinha, vai lá e cola a orelha do soldado no lugar. Aí Haroldo fala assim, imagina uma pessoa que é capaz de colar uma orelha, e a orelha ficou ali coladinha e na mesma hora cicatrizou. Ele não teria condição de fugir, de desistir, de sair da prisão, de modificar tudo? Ele teria. Mas ele não quis, porque ele veio para passar por aquilo, para ensinar para nós alguma coisa, né? Para que a gente aprendesse com ele. Então ele veio viver tudo aquilo como um ser humano, né, aqui na Terra. E deve ter sido muito difícil para ele. Mas ele veio. Então ele teria sim condições de ter modificado tudo. Mas e aí? O que ele ensinaria? Eu estaria me rebelando, uma revolta, né, o ego, que era, naquela época, era vencedor quem vencia na guerra, era vencedor quem tirava mais a vida na guerra, era tudo assim. Vem instruir e consolar os pobres desabilitados, vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque também a eles os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Aqui no item 6, ele já vem trazer para nós palavra de coragem, de ânimo, né, de consolo. No item anterior, no capítulo anterior, sobre as bem-aventuranças, ele fala, né, dos sofredores, dos pobres de espírito. Então ele fala que todos aqueles que estão sofrendo, que venham a mim, porque serão consolados. Então esse versículo é parecido, né, esse item, né? Vem instruir e consolar os pobres deserdados. Quer dizer, o Evangelho é todo um caminho para nós. Através dele nós podemos instruir, através da doutrina espírita também. Nós vamos nos instruir, porque ela vem completar os ensinamentos de Jesus. Vem dizer-lhes que eleve sua resignação ao nível de suas provas, né? Que esperem, porque também a eles os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então nós aqui na Terra, passando pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades, né? Pelos nossos resgates, estamos muito amparados. Basta a gente acreditar, ter fé e orar. Porque ao nosso lado, né, estamos espíritos superiores nos ajudando nessas provas. Nós não somos abandonados. Vem os emissários de Jesus, né, trazer pessoalmente o auxílio. Nenhum de nós fica órfão na hora do sofrimento. Todos nós recebemos a ajuda dos nossos anjos da guarda, espíritos familiares, né, espíritos amigos, que a gente conquista também, bons amigos espirituais no decorrer da nossa vida. Se as nossas ações são boas, se fazemos o bem, se estamos aqui para ajudar, ajudando o nosso semelhante, nós também adquirimos amigos espirituais. Simpatia deles. Se a gente está cumprindo as nossas provas com resignação, sem revolta, tirando um aprendizado de tudo que a gente passa, nós temos a ajuda, né?
Então os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas, nossas lágrimas. Ele fala para a gente hoje, se hoje está ruim ou está bom, se hoje foi um dia vencido. Amanhã nós temos que traçar novos planos, nosso caminho, para recomeçar de novo a jornada da véspera, né? Se hoje o dia não foi muito bom, se hoje o dia não foi, eu não fiquei feliz comigo, tem dia que a gente não fica feliz com a gente, porque a gente quer fazer as coisas certas, mas de repente a gente é testado e acaba fazendo as coisas tudo errado, tudo de forma diferente, né? E aí a gente recomeça, a gente ora, perdoa a gente mesmo, perdoa o outro, recomeça no dia seguinte novamente, com otimismo, com fé, com esperança. É isso que ele está falando, para a gente não perder a esperança, né? Porque eu, o divino jardineiro, escutivo no silêncio dos vossos pensamentos. Né? Jesus é o jardineiro, né? Então, e ele nos cultiva no silêncio dos nossos pensamentos, né? Como é importante o nosso pensamento. Aqui ele está deixando bem claro que nós temos que orar, vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque ele está perto, né? Está nos vendo, está vendo os nossos sentimentos, as nossas ações, e é muito importante a gente pensar coisas boas, a gente modificar o pensamento, porque ele, o divino jardineiro, as cultiva, né? Cultiva é como se ele estivesse cultivando em nossos sentimentos, né? As rosas necessárias, sem os espinhos, né? Porque se a gente pensa coisa errada, porque tudo começa aqui. Se eu estou com raiva do outro, vem no meu pensamento primeiro, depois ele chega a ação. Mas é ali que eu tenho que frear, orar e modificar, né? Porque ele cultiva em nós as melhores qualidades, né? Nos auxilia a modificar os nossos sentimentos, para que a gente possa ter uma vida em harmonia, porque sem isso a gente adoece, né? Sem os pensamentos inferiores trazem a doença. E a autossugestão, né? Eu estava lendo numa revista espírita antiga que eu tenho em casa, e aí tem um trecho que fala sobre a autossugestão. E uma moça saiu do trabalho, toda se sentindo maravilhosamente bem, e aí quando ela chega no meio do caminho, encontra, de certo, ela é invejosa, né? Fala para ela assim: nossa menina, como você está abatida, você está cheia de olheira, né? Você está muito abatida, você não dormiu bem? E ela andou um pouco, né? Mas como eu hoje estou tão bem, como que eu posso estar abatida, né? Mas foi pelo caminho. Mais na frente encontrou outra pessoa que falou para ela assim: nossa, mas aí ela já não estava bem mesmo, que já tinha ouvido a outra, né? Sugestionou. Já sugestionou a outra: nossa, você está preocupado, você está com sempre de carregado, você não está bem, né? Mas uma outra pessoa também observou: o que foi? Você hoje está triste? Você não está bem, você está doente. E ela já foi se sentindo muito mal. No outro dia amanheceu de cama. Então é a autossugestão. Ela estava bem. Mas poderia ser o contrário. Aí na revista fala que pode ser o contrário. Se alguém diz, se você está doente, alguém chega para você e fala: nossa, você está bem, nossa, sua pele está ótima, você está maravilhosa. E aí a pessoa já reage e sara. Ela poderia ter ouvido 3 coisas boas também e ter melhorado, se fosse o contrário. Então, a autossugestão a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que nossos pensamentos a gente tem que vigiar. Vigiar nossos pensamentos, e através e a boca fala, né? Porque a gente pode também prejudicar alguém falando coisas assim, né? E às vezes a gente, por isso que fala que tenha bom ânimo, né? Que a gente tem que ter bom ânimo. Jesus falava isso: tenha bom ânimo, né? A gente tem que passar para o outro também um bom ânimo.
passar uma palavra, né, de conforto. Quando soar a hora do repouso e a cama de vossas vidas vos escapar de vossas mãos, de vossos olhos se fechar a luz, sentirei que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Bom, se eu vivi uma vida boa, se eu cumpri corretamente, se eu trabalhei as minhas virtudes, se eu cumpri bem o meu dever, né? A palavra dever é muito importante. Quando essa hora do repouso soar, que é a hora da morte, né? Que ele está falando. A hora que a gente fechar as camas da vida e a gente fechar os olhos. Pode ser também na hora do sono, porque quando a gente dorme também, a gente pode aproveitar bem essa hora, fazer uma oração para receber ajuda. Mas no caso aí é quando as tramas das nossas vidas cessarem, quer dizer, é a hora da morte, né? Sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus plantou e a gente colheu, e a gente absorveu, e a gente trabalhou aquela semente que Jesus plantou, nessa hora, depois dessa vida, nós vamos colher esse fruto, desse plantio. Nada fica perdido no reino do vosso Pai. Os vossos suores e misérias formam os tesouros que vos tornarão ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde os mais denudos de todos vós será talvez os mais resplandecentes. O Espírito Verdade, Paris, 1861. Em verdade vos digo que os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então, a doutrina espírita, ela traz para a gente esse consolo, né? Por isso o Consolador prometido traz o consolo e dissipa, né, as nossas dúvidas e os erros que a gente possa cometer, né? Também a gente descobre que tem uma nova oportunidade para trabalhar isso, para modificar aquilo, né? E para recomeçar novamente, encontrar, né, o sublime objetivo da aprovação humana, né? Então, os erros da revolta, né? Essa palavra significa que muitas vezes a gente erra e não aceita, a gente culpa os outros. A gente vê muito, a gente já fez isso em algum tempo da nossa vida, né? Culpar os outros por tudo que a gente passa. A culpa é do outro, foi o outro que fez. A gente nunca era culpado. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos auxiliar a tirar a lição das situações difíceis que a gente passa. A argila, né? É o nosso perispírito. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, para que a gente pudesse, através da nossa inteligência, através das nossas múltiplas vidas, ir trabalhando, moldando o nosso perispírito, trabalhando essa argila, né, que é o nosso próprio espírito, né, para que a gente pudesse evoluir. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Quer dizer, nosso objetivo é estipar a impiedade, a mentira e o erro, né? E o mundo não pode dar a consolação que nós precisamos. Então, nós temos que buscar em Jesus, né? E nos ensinamentos dele. Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamais. O Espírito da Verdade, por Deus, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos pela terra. Quer dizer, tudo é humildade, né? Na hora da oração nós temos que ser humildes. Na nossa vida temos que ser humildes, né? Para que a gente possa pedir ao auxílio dos bons espíritos, de Deus, de Jesus, a gente tem que ter essa humildade. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola.
A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside dessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamar contra suas dores, contra os sofrimentos morais, e nesse mundo buscarem partida. Quer dizer, a sabedoria humana reside nessas duas palavras, né? Abnegação e devotamento. Quer dizer, abnegação porque é a nossa persistência, né, em devotamento por Deus, e essa persistência de continuar todos os dias trabalhando por nós mesmos, modificando os nossos sentimentos, os nossos corações.